irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o doce amor da Virgem Maria esteja conosco nessa caminhada. Amém, irmãos? Passando para falar sobre o pecado capital, ira. Este pecado capital foi, na verdade, antigo, quando Deus nos criou, Ele criou também, deixou para nós a ira, porque seria como se fosse, como explicou o Padre Paulo Ricardo, um cão de guarda contra o demônio. Era para usarmos esse sentimento para deixar o tentador bem longe da gente. Vocês viram no começo, na abertura desse vídeo, que foi incluído dois rostos, né, de pessoas iradas, né? Como nós nos transfiguramos quando estamos nervosos, né? Então, na verdade, era para ser um sentimento de repulsa contra o pecado, contra o maligno, né? Contra o tentador. E o que nós fizemos? Nós desvirtuamos esse sentimento e usamos ele contra o irmão, né? Então, acompanhando a ira, existe ali a cobiça, a cólera e o ódio. Lá já no começo, no Antigo Testamento, né? No começo ali da criação da comunidade, do povo de Deus, quando Adão e Eva foi expulso do paraíso, aí tem a história ali dos irmãos Abel e Caim, né? Então, o que acontece? Por cobiça, por cólera de Caim, por causa da oferta que seu irmão entregou a Deus e agradou a Deus, ele se sentiu ali enciumado e ficou assim com ódio e com cólera do seu irmão e o matou. Então, a ira está condenada por Deus ali, já entre os 10 mandamentos, está no 5º mandamento, né, onde Deus fala que tu não matarás, né? Então Deus denuncia a imoralidade da cólera assassina e do ódio, né? Então eu vou ler aqui, está descrito no Catecismo da Igreja Católica, o significado das palavras, para a gente não perder nenhuma palavrinha. Então, o que é ira? Ira tem como significado um intenso sentimento de ódio e rancor que é dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa ou insulto, né? A cólera é um desejo de vingança. Desejar a vingança para o mal daquele que é preciso punir é ilícito, mas é louvável impor uma reparação para a correção dos vícios e a conservação da justiça. Olha, eu vou até repetir. Deus aqui não é a favor da cólera, porque a cólera é a vingança contra o irmão. Deus não aprova nenhum tipo de vingança. Então, se nós temos esse tipo de sentimento, meu irmão, você pode tratar de curar isso, porque Deus odeia, não quer odeia. Deus não quer a vingança. Assim, ele fala que a vingança, praticar a vingança para um mal que recebemos é ilícito, mas é louvável impor uma reparação para a correção do vício e a conservação da justiça. Então, quem comete alguma injustiça, ela tem que ser, sim, corrigida, né, para que não se torne um vício e para a conservação da justiça.
Se a cólera chega ao desejo deliberado de matar o próximo ou de feri-lo com gravidade, atenta gravemente contra a caridade, constituindo pecado mortal. O Senhor disse: todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. E o ódio? O ódio voluntário também é contrário à caridade. O ódio ao próximo é um pecado quando o homem quer deliberadamente seu mal. O ódio ao próximo é um pecado grave quando se lhe deseja deliberadamente um grave dano. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo, vos tornareis filho do vosso Pai que está no céu. Então, Deus é amor e caridade. Ele não quer que nos vingamos, que odiamos o nosso próximo. Vai existir algumas situações onde não existe o entendimento, mas que a justiça deve ser feita, e quando não for feita aqui, Deus mesmo a fará. Ele diz aqui, bem claro: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo, vos tornareis filhos do Pai que está no céu. Então, qualquer ato que seja contrário à caridade, nós devemos trabalhar este sentimento para que a gente não peque contra a caridade. Amém, irmãos? Tem uma parte aqui também que descreve muito bem o que traz na pessoa este sentimento de ira, de cólera, de ódio. Por incrível que pareça, são os sentimentos e as afeições que existem no ser humano. Nós estamos ali sempre entre o bem e o mal. Então, esses sentimentos, essas paixões, que também foram numeradas como 7 as principais paixões que levam também a esse sentimento: o amor, o ódio, o desejo, o medo, a alegria, a tristeza e a cólera. Estes sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios, né? Então, tipo assim, o amor, como assim o bem e o mal do amor? A pessoa que ama, ela sempre vai querer o bem da outra, mesmo que a outra não o ame, mesmo que esse amor não seja correspondido. Porém, quando levado para o mal, a pessoa diz que matou por amor, né? Então aí são dois. A pessoa que ama, ela não mata. Para você ver como o ser humano pode desvirtuar ali e levar para o lado do bem ou do mal. O medo. O medo é para ser uma coisa boa, porque através do medo nós evitamos o acidente, deixamos de atentar contra a nossa própria vida, porque eu tenho medo. Mas ao mesmo tempo, ele não pode me deixar ali parada que nem uma estátua. Não vou fazer isso porque eu tenho medo. Não, ele tem que nos impulsionar para a coragem, né? Muitas vezes em situações de medo, as pessoas fazem coisas que, quando elas estão pensando sobre o assunto, elas não acreditam que foram capazes de tanta coragem, né? Então, o que dá sentido
as emoções ali, a essas paixões, como bem descreve o Catecismo da Igreja Católica, são os nossos sentimentos, se nós vamos assumi-los como virtudes ou se vamos pervertê-la em vícios. No Antigo Testamento, quando Moisés estava diante da sarça ardente, diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre a sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias, cobre o rosto e, em face da santidade divina, diante da glória de Deus 3 vezes santo, Isaías exclama: ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou um homem de lábios impuros. Diante dos sinais divinos que Jesus faz, Pedro também exclama: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Mas porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. Não executarei o ardor de minha ira, porque sou Deus e não homem. Eu sou santo no meio de ti. O apóstolo João também dirá: diante daquele tranquilizemos nosso coração. Se nosso coração nos acusa, porque Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, meus irmãos, para reconhecer a ira que existe dentro de nós, no nosso dia a dia, precisamos fazer uma avaliação, do nosso dia. Como foi o nosso dia? Em que momento eu perdi a paciência? Porque a virtude contra a ira seria a paciência. Então, devemos nos conhecer, como diz Santo Agostinho, devemos nos conhece-te, aceita-te, supera-te. Então Deus nos dá inteligência e capacidade para nós admitirmos onde erramos, fazer um exame de consciência que é importantíssimo para o nosso crescimento e nossa santidade e evitar com muito amor, com muita paciência esse sentimento que pode levar até a morte, desejo de vingança e ódio no coração. Tem uma música também, do Padre Fábio de Mello, que diz que o ódio vai matando só quem sente. Então, devemos assim estar com os nossos olhos fixos em Jesus e reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, que é misericordioso, que nos ama e que quer que estejamos próximos dele. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.